Amigos, amanhã volto para 6 da manhã, né? Lá no meu Café com Futebol na Rádio Grenal. E aí vou falar bastante de Ener Valencia. Notícia que o Requito Fura-Fura antecipou lá no começo da história. Alguns deram 6 horas depois em primeira mão, outros deram 2, 3 horas depois em primeira mão, mas todo mundo já sabe quem foi o pai da criança. Mas agora é Ener Valencia em campo. O que mais se especula agora é o time do Internacional. Que time poderá colocar em campo o Mano Menezes tendo todas as peças e quanto esse time será consertado com Ener Valencia? Em princípio, sem Arangues, que sentiu uma lesão muscular. Então, começa com o Gabriel, depois pode ter Campanharo, pode ter Johnny se o Johnny não sair, porque agora com esse negócio de janela e data FIFA, muita coisa vai acontecer. Mas um time exequível a partir da chegada de Ener Valencia. John, Igor Gomes ou Bustos, já sobraria um bom jogador para a reserva, porque é a história de não ter banco de reservas. Mercado, Vitão, René, sobra o Moledo e sobra o Nico Hernandes, uma grata surpresa, um jogador muito determinado, aguerrido dentro de campo, que caiu no gosto do torcedor. Gabriel, Arangues, quando tiver condições, se não Campanharo, Johnny, depende de quem vai ficar. Tem esse jogador que já tinha me agradado naqueles minutos que jogou contra o Fortaleza, Rômulo. E aí não é balaca nem nada, né? Mas tem que enxergar o jogo, né? Porque não pode ter preconceito por preconceito. Ah, mas quem é o Campanharo? Quem é esse Rômulo? Quem é esse Baralhas? Não, vamos ver jogar um pouco mais. Ter um pouco de compreensão da situação do Internacional e de outros tantos, porque time brasileiro nadando no ouro tem 2, Palmeiras e Flamengo. O resto, ninguém está bem. Ninguém. Nem as SAFs. Palmeiras e Flamengo. O Vasco cambaleante, o Botafogo devendo, Fortaleza está sendo concebido como SAF, e aí vamos nós, né? Cruzeiro nem se fala, todos já sabemos. E o Bahia cambaleante, agora adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Bom, mas aí parei em Gabriel, Arangues, ou Campanharo, ou Rômulo, Depena, tem mais o Maurício sobrando, e o Alan Patrick. E na frente, Pedro Henrique, ou Wanderson e Ener Valencia. Enquanto o Ener Valencia não jogar, Luca, que renovou o contrato, o Luiz Adriano e o Alemão continuam ali quebrando o galho, né? O Inter melhorou nas últimas partidas. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. Tem o América fora, o Coritiba fora. São jogos desgastantes, porque esses times estão entre os rebaixados hoje. Algumas gerais aí. Ancelotti, vamos parar de pagar vale, né? Ou esse gringo quer vir ou não quer vir. É para treinar a seleção brasileira, a seleção mais vezes campeã do mundo. E a gente bajulando esse homem. Ou quer vir ou não quer vir. Dorival. Era o especulado. Eu gosto do Dorival, bom sujeito, mas não me parece que seja o cara para treinar a seleção brasileira, né? Embora bom treinador. E também não tem nenhum que seja o cara para treinar a seleção brasileira. Nem o Diniz, nem o Renato, nem o Dorival. O Mano foi bem especulado no final do ano. O Caio Ribeiro chegou a garantir que se o André Sanches fosse o diretor, ele seria anunciado. E disse que o André Sanches seria o diretor, né? E eu disse também na época que se o André Sanches fosse convidado, certamente lembraria do nome do Mano. Mas o Dorival, 3-1 tomou do Sport, 2-1 tomou do Grêmio, 2-0 do Palmeiras e de quebra ganhou na Sul-Americana do Tolima de 5-0. Mas e o Cudê, hein? O que houve com o Cudê? Ele foi demitido ou não foi? Ainda está em Minas Gerais. Que homem complicador. E como a nossa aldeia aqui é complicada, né? Quanto mais ele apronta, mais os caras são apaixonados por ele. Um pouco mais de Internacional. Aqueles que criticaram duramente e fizeram bem a dispensa do Mário Fernandes, que foi uma papagaiada, né, a vinda dele. Eu disse à época que uma coisa que poderia atenuar é que ele teria que devolver dinheiro para o Internacional. Agora, aumenta a especulação de que ele possa jogar no CSKA. Para isso acontecer, tem que pagar 366 mil euros, que dá mais de dá quase 2 milhões de reais, exatamente aquilo que a gente falava na época. E aí tem a possibilidade de
ir Mário Fernandes, ficar lá o Moisés e o Inter trazer para cá Carrascal, um meia, que tem contrato ainda em vigor com o CSKA, mas poderia acrescentar no elenco do Internacional. Mas tudo não pode vir a acontecer. Nesta quinta-feira volta ao Cadeira Cativa também, não só ao nosso Café com Futebol na Grenal, mas também ao Cadeira Cativa na TV Ubra, bombando, né? Aliás, também nas redes sociais, inscreva-se no meu canal, cadeiracativa.com.br, lá no YouTube. Ativo, ó, eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 1500. Ativo. Maxi Econômica. Agora, toda terça é terça máxima. Preços imbatíveis. Linha Ion Wellness de vitaminas. Olha só, essa vitamina que eu recomendo hoje, vitamina D2000. Vitamina D2000. E mais uma outra dica aí para você. Ó, cafeína, suplemento alimentar de cafeína em cápsulas da Maxi Econômica. Linha Ion Wellness de vitaminas. E sábado é dia de festival de fraldas, feirão de fraldas na Maxi Econômica Farmácia, sempre tem uma pertinho de você. Desco, vem comprar barato e com qualidade, vem para o Desco Super e Atacado. KTO.com. Aposte para se divertir, aposte para ganhar, aposte só acima de 18 anos. Com o código HASH, você ganha 20% de reaplicação. Dúvidas? Chama no Insta, KTO_Brasil. Zé Pneus, o maior auto center do Rio Grande do Sul. Zé Pneus, maior auto center do Rio Grande do Sul, revisão gratuita de 30 itens. Comprando pneus à vista, 10% de desconto ou paga em 10 vezes sem acréscimo. Mas pela assessoria, Dr. Milton Materna, prestando assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3095-0588. 3095-0588. Evidence, terceirizar é evidente. Com Evidence. Evidence, terceirizar é evidente. Com Evidence. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Fone WhatsApp 99018 7107. 99018 7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância é com a Evidence. Exclusiva, revestimentos e acabamentos, porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas, 12 vezes sem juros. 3 lojas em Porto Alegre, atende todo o Rio Grande do Sul. Exclusiva.com, a página na internet. 3365-4264. 3365-4244. E no Insta, @exclusiva pisos e acabamentos. Desentupidora J Sul. Entupiu? Transbordou? Desentupimento em geral. Visita agora, inclusive, se você quiser, a sua casa, a sua empresa. Entupiu? Liga. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 99-144-3000. 99-144-3000.